Século XIX. Em uma sala mal iluminada, um médico tenta desesperadamente salvar a vida de seu paciente. Então ele toma uma decisão. Já que seu paciente precisa de sangue, por que a gente não pega sangue de uma pessoa saudável e passa para ele? Assim ele faz. Só que, para surpresa de todos, esse paciente que deveria melhorar, piora e chega a óbito. Naquela época, no século XIX, ninguém imaginava que existiam tipos de sangue, que existiam sangues que eram diferentes entre si. Na verdade, até o início do século XX, todo mundo, pelo menos a comunidade científica, pensava que o sangue era exatamente igual em indivíduos diferentes. E foi só com a descoberta dos grupos sanguíneos que finalmente a ciência pôde entender o porquê de algumas transfusões de sangue funcionar de maneira perfeita para certos pacientes e para outros, enfim, acabar em tragédia. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que são os tipos sanguíneos, por que eles existem e o que acontece quando a gente mistura tipos sanguíneos errados. Então, para começar, primeiro a gente precisa entender um pouco mais sobre um sistema do nosso corpo que acaba fazendo esse controle. É o sistema imunológico. E se você tiver alguma curiosidade sobre o sistema imunológico, eu já subi um vídeo aqui no canal falando sobre as células NK, tá extremamente interessante. Só que nesse contexto, o sistema imunológico ele vai agir como um segurança. Ele vai ficar avaliando as células que circulam pelo nosso corpo e vai decidir quem é de casa e quem não é. Se ele identifica alguma célula que não é daqui do nosso corpo, que não pertence a esse sistema, é guerra imediata, imediatamente é começada uma resposta imune. E aí, para falar de sangue, esse tecido composto por diferentes células, acho que uma maneira muito interessante para falar sobre ele é falar sobre os nossos glóbulos vermelhos, que são células sanguíneas que também estão ali manifestando o tempo inteiro que pertencem a esse corpo. É como se essas células carregassem um certo tipo de crachá, e nesse crachá elas estão dizendo, eu sou daqui, eu sou de casa. O sistema mais famoso é o sistema ABO, que foi descoberto apenas em 1901 por um cientista chamado Carl Landsteiner. Inclusive, foi essa pesquisa que rendeu a ele o seu prêmio Nobel. Ele basicamente demonstrou que existem pessoas que possuem antígenos tipo A e antígenos tipo B. Quem possui os dois, AB, quem possui só o A, tipo A, e quem possui só o B, tipo B. E quem não possui nenhum, tipo O. Esse O vem de zero, na verdade, mas é comum a população falar tipo O, mas na verdade vem de zero antígenos. E quer saber mais uma curiosidade? No Brasil, existe uma prevalência de tipo 0 ou de tipo O, enquanto no resto do mundo existe uma prevalência de tipo AB. Agora, a parte mais irônica é que o que diferencia o tipo A do tipo B é apenas um pequeno açúcar que fica na pontinha de uma molécula. Basicamente, esse açúcar determinou lá no passado a galera que sobrevivia às transfusões e a galera que não conseguia passar dela. A verdade é que o corpo humano possui vários sistemas e subsistemas que se tornam muito redundantes e viram um drama total. E aí, anos depois, para melhor dizer décadas mais tarde, estudando macacos rhesus, foi descoberto um novo antígeno, o famoso fator RH. Quem tem esse antígeno é classificado como fator RH positivo, e quem não tem esse antígeno é classificado como fator RH negativo. Então, se a gente junta essas duas maneiras de classificar o sangue, ABO, AB0 e fator RH, temos 8 maneiras de classificar o sangue. De um lado a gente tem o sangue A positivo, o A negativo, o B positivo, o B negativo, o AB positivo, o AB negativo, o tipo O positivo e o tipo O negativo. E aí, até aqui, nós temos falado sobre esses crachás. Só que na realidade, a gente também precisa falar sobre esses policiais internos que a gente tem no nosso corpo, que fazem toda essa patrulha de saber quem é próprio do nosso corpo e quem não é. E isso está a cargo dos nossos anticorpos. Eles atacam tudo o que julgam que não é próprio do nosso corpo. Então, se você tem células sanguíneas do tipo A, você vai produzir anticorpos para o tipo B. Se você é do tipo B, você vai produzir anticorpos para o tipo A. E se você é AB, você não vai produzir anticorpos para nenhum desses tipos. Afinal de contas, você já tem os dois crachás. E se é tipo O, se é tipo 0, você vai produzir anticorpos tanto para o tipo A quanto para o tipo B. E o mesmo vale para o fator RH. Quem é fator RH negativo pode chegar a produzir anticorpos para o fator RH positivo. E é daí que vão surgir dois personagens lendários, o doador universal e o receptor universal. O receptor universal
é o tipo sanguíneo AB positivo. Ele pode receber de todos os tipos sanguíneos porque ele não tem anticorpos para o tipo sanguíneo doado. Já o doador universal é o O negativo. Os seus glóbulos vermelhos não possuem bandeira nenhuma. É basicamente uma folha em branco que serve para qualquer um. Mas atenção, essa informação vale para os glóbulos vermelhos e não para o plasma. E se alguém receber um tipo sanguíneo errado? Se isso acontecer por algum motivo, o sistema imune dessa pessoa vai começar um ataque imediato. Vai destruir os glóbulos sanguíneos que foram transfundidos, que vieram desse outro sangue. Essa destruição vai acabar formando coágulos. Esses coágulos vão viajar e sobrecarregar os rins. E quando se trata de algum caso mais grave, pode até mesmo levar à morte. É por isso que hoje os testes de compatibilidade sanguínea são tão, mas tão rigorosos. É interessante pensar também que esse conflito pode surgir durante uma gravidez. Você aí nunca ouviu falar que o sangue da mãe e do bebê não se combinava? Você já escutou isso na sua casa, é impossível. E para entender isso, eu preciso te dizer o seguinte, que uma mãe que tem fator RH negativo, que gera um bebê de fator RH positivo, ela pode desenvolver anticorpos que vão combater os fatores RH positivos contra o sangue do próprio filho. Parece basicamente uma guerra silenciosa que acontece dentro da barriga. Felizmente, a medicina moderna sabe prevenir esse problema e controlar esses casos. Tudo isso a partir de tratamentos muito simples e bastante eficazes. E aí, depois de tudo, fica essa pergunta pairando no ar. Por que nós temos grupos sanguíneos diferentes? E a resposta definitiva desse problema ainda é um verdadeiro mistério. A teoria mais aceita é que esses grupos sanguíneos surgiram como uma vantagem evolutiva contra doenças. E aí, é importante frisar também, pesquisas sugerem que pessoas que têm tipo sanguíneo O têm mais resistência contra as formas graves da malária. E até mesmo aquela palavrinha que eu não posso falar aí, mas é resultado daquele período que todo mundo viveu cerca de 4 anos atrás. É como se cada grupo sanguíneo fosse resultado de uma batalha silenciosa que a humanidade passou durante anos de evolução contra os micro-organismos. Então, se alguém daqui pra frente alguma vez te perguntar qual é o seu grupo sanguíneo, lembre de maneira clara, não é só uma letra acompanhada de um sinalzinho positivo ou negativo. É o resultado de milhões e milhões de anos de evolução, de descobertas médicas, de um drama molecular que começou, acredite ou não, com uma molécula de açúcar. E aí, se você gostou dessa viagem pelo universo que é o nosso sangue, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de ativar esse sininho aí, que vai me ajudar a continuar com esse projeto de trazer um pouco mais de curiosidades científicas e da história de medicina para vocês. Hoje eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!